são jornalistas e apaixonados pela sétima arte. O Cine Pinhão desta semana recebe Eduardo Baggio e Danilo Pichera. Eduardo é professor de cinema na FAP, Universidade Positiva e Tuiuti, e o Danilo é editor na TV Paranaense. No cinema, a parceria entre os dois rendeu uma menção honrosa no Festival de Cinema da Lapa, com um documentário que nós vamos ver hoje. Sejam bem-vindos, Danilo e Eduardo. Eu quero saber de vocês, como é que foi esse processo do jornalismo para o cinema? Quem começa primeiro? Pode ser você. Bom, eu atuei muito pouco no jornalismo, mas quando eu trabalhei com jornalismo, eu já trabalhava na área de edição, então eu já tinha aí mais ou menos essa tendência. Já trabalhava com imagem? E especificamente com edição, que foi por onde eu comecei a trabalhar com cinema. Comecei a trabalhar como editor, e especialmente editor de documentários, trabalhando com documentários, que tem uma ligação com o jornalismo no que diz respeito a falar sobre o mundo. A verdade, sim, né? A realidade, digamos assim. Exato. Fatos. Um compromisso, então, né? Então foi isso. Por aí, já na verdade, desde a faculdade, eu já tinha feito alguns documentários ainda com um caráter mais jornalístico, né? Seguindo algumas premissas jornalísticas. E depois passei para trabalhar com um grupo de pessoas que eram envolvidas na área de cinema e fazer alguns filmes como editor, depois assistente de direção, depois diretor e assim por diante. Foi indo e hoje você está contente com a nova escolha, assim? Não tão nova, mas assim, com uma mudança. Ela não é nova, mas estou contente. É uma área que eu acho que permite trabalhar com a imagem num sentido um pouco, trabalhar com um pouco mais de tempo, preparar um pouco aquele tipo de discurso, o que é uma vantagem por um lado. É claro que o jornalismo tem a vantagem de estar todo dia ligado com essas asserções sobre o mundo e com o material que vai ao ar, né? A gente às vezes demora muito para exibir, mas tem a vantagem de poder trabalhar mais minuciosamente nesse tipo de material. Tem um refino e um acabamento bem melhor do que o jornalismo do que o permite diário. o diário, né? E você, Danilo? Porque olha só, antes de você começar a me responder lá, do que eu estava vendo das suas informações, você chegou a fazer um curso antes de ator e tal, antes de você fazer jornalismo mesmo, não foi? Foi. E como é que foi nisso? Era mais fácil você sair disso para ir direto para o cinema, e aí você foi para o jornalismo? Não, mas é que levou um tempo até as coisas se processarem, e, enfim, o trabalho de teatro foi bem legal, mas passou um certo tempo eu descobri que não era uma área que eu gostaria de trabalhar, assim, né? E o jornalismo tem um viés até mais próximo no documentário, nesse sentido que o Eduardo estava falando, de você ter algumas coisas para contar, assim, que o jornalismo e o documentário se expressam muito bem, assim. E o bacana de eu ter atuado por um bom tempo na área do jornalismo é que me dá uma praticidade na hora de ver as coisas, assim, a maneira de encarar alguns objetos, assim, de estudo. Então, acho que a gente consegue associar algumas questões aí nessas duas áreas, assim, né? Agora, tem algumas coisas que você não consegue contar em jornalismo e precisa do documentário para ter esse tempo, assim, né? Para ter esse tempo que a imagem pede, e às vezes aqueles 2 minutos da TV, da matéria diária, elas não conseguem expressar, né? E o que vocês gostam? É essa linguagem documental ou a ficção também entra nessas produções? Bom, eu nunca trabalhei com ficção, não é a minha área. Quem sabe um dia, mas eu não tenho essa intenção agora, assim. Agora o Eduardo, acho que... Eu já trabalhei com ficção várias vezes. Eu gosto, acho que, na verdade, eu vejo até de uma forma assim, trabalhar com ficção ou com documentário está falando sobre o mundo. Quando você trabalha com ficção, você está fazendo um tipo de explanação que passa mais pelo teu filtro de imaginação, e o documentário você joga mais com a imaginação do outro. Mas não muda muito disso, na verdade. A gente usa técnicas de câmera, de enquadramento, de plano contra plano, né? Muitas coisas semelhantes, até encenações no documentário e câmeras soltas na ficção. Então, quer dizer, você mistura muito essas coisas, diz mais respeito
a imaginação de quem que está em jogo do que qualquer outra coisa, na minha opinião, né? E alguns processos de criação partem do mesmo princípio, às vezes, né? Algumas pesquisas, às vezes você tem o interesse de falar de algum tema e às vezes é uma encruzilhada aí para a ficção, para o documentário, mas tem o nascedor ali muito perto, assim, né? Uhum. A parte toda de trabalho e desenvolvimento, ele permeia os dois de uma certa forma igual, assim. Isso. E vocês são parceiros. Como é que surgiu essa parceria entre vocês dois? Vocês já se conheciam, trabalharam juntos? Como é que chegou isso no cinema? A gente estudou juntos, praticamente. Estudamos na mesma escola, não nas mesmas turmas, mas a gente se conhecia já do colégio, do 2º grau, e aí o Danilo fez faculdade fora, mas quando ele voltou a gente também tinha amigos em comum, essa coisa de amigos de escola, então a gente já se conhecia. E alguns anos atrás a gente começou a pensar, eu estava mais ligado já à área de cinema, o Danilo estava entrando nessa coisa, principalmente com documentário, mas a gente se conhecia as ideias um do outro e começamos a pensar em fazer trabalhos juntos enfim, e colocamos a ideia na prática. E começamos a fazer alguns projetos juntos. Daí. Um encontro bom, então, um reencontro. Com certeza. E vocês, como é que vocês dividem esse trabalho? Quem faz roteiro, quem dirige, quem edita, todo mundo faz tudo junto? Como é que funciona? Quando a gente começou a trabalhar junto, a gente começou a trabalhar a ideia de conceber as ideias juntos, né? Certo. E a gente tem uma produtora, o outro nosso sócio, o Adriano Justino, também trabalha com a gente nessa concepção das ideias. E aí depois, quem faz o que é meio que uma questão mais prática, né? De quem vai executar o trabalho. Mas sempre a ideia, às vezes isso não consegue ser executado, mas sempre a ideia é que a gente tenha um processo de criação conjunto, assim, né? E aí o resto é a execução do projeto. E antes da gente falar do que a gente vai assistir hoje, eu queria que vocês falassem, vocês estão com um projeto novo aí, que vocês estão na prática. O que está acontecendo? Vocês têm um projeto, é Pilotis? Isso, o nome do projeto é Pilotis, é um tema que eu gostaria de trabalhar já há muito tempo, o Eduardo também. A gente gosta da história de arquitetura, a cidade tem uma ligação com a arquitetura muito interessante. A gente está trabalhando com 3 experiências de arquitetura moderna na cidade. E, enfim, o processo de filmagem está no meio do caminho. Acho que o filme está para ser lançado no final de 2010. A gente tem umas imagens aí que a gente vai, o telespectador vai poder conferir. Fala um pouquinho sobre o Pilotis. Eu acho que o Pilotis tem uma coisa muito legal, assim, que é tratar de um tipo de elemento cultural muito forte no Paraná, que é a arquitetura, por exemplo, e que poucas vezes é lembrado. Eu acho que a gente, às vezes, tem aquela coisa de ficar buscando um tipo de afirmação regional e o Paraná, e Curitiba em especial, na verdade, é muito universal, né? Então, você tem fora do Paraná, fora do Brasil, esses arquitetos, essas obras arquitetônicas super reconhecidas do modernismo, especialmente dos anos 50, 60, 70, e que são muito importantes para nós como elemento cultural, e a gente está trabalhando com isso, mas para também não ficar numa coisa muito contar uma história do passado, a gente resolveu fazer algo um pouco diferente. Então, quando as pessoas forem ver o filme, vão ver que o filme se desenvolve na história de construção de uma casa, da vivência de uma outra casa e da morte de uma outra casa, todas modernistas, né? Então tem um pouco da vida das residências modernistas. Deve ser bem interessante, bem bacana. Vamos ver, quando ficar pronto, quem sabe vocês vêm aqui apresentar pra gente também. Com certeza, voltamos. Né? Vem apresentar pra gente. E o filme que a gente vai ver hoje é o Norte, Sul, Leste, Oeste. Conta pra gente o que é isso, o que esses pontos cardeais têm a ver aqui com Curitiba, com o Paraná, como é que é essa história? O Norte-Sul é o meu primeiro trabalho na direção, o Eduardo participa também e, como eu falei, tem essa concepção da ideia em conjunto e, enfim, tem um ponto de atração aí que é a história de pessoas comuns, né? Mas o que difere é que quando você se aproxima delas e às vezes em algumas situações
elas se tornam histórias de pessoas muito ricas, assim, né? Histórias muito ricas, assim. E a gente entra nesse universo do deslocamento das pessoas e aí são os pontos cardeais da cidade, né? Podia ser em Curitiba, podia ser em outra cidade. E o que interessa é o cotidiano dessas pessoas e como elas se relacionam na cidade nesse período de deslocamento da casa até o trabalho ou na volta. E a gente queria entrar nessa história das pessoas, assim, isso que a gente acha o mais interessante, assim, no documentário.